Olá, crianças! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na unidade 3, História das Profissões. Olhem para essa imagem aí e tentem interpretar o trabalho e natureza nessa imagem. Vamos tentar fazer uma reflexão, analisando essa imagem aí, ela natural. Tirem a ponte, tirem as casas, tirem o barco e deixem no ambiente natural. Aí você teria o quê? Somente a natureza. Mas vamos abrir os olhos novamente e vamos ver essa linda paisagem, porque houve aí a construção, houve o trabalho do homem, né? Então, se tornou nessa linda paisagem. Então, aí é o trabalho e a natureza. O homem, ele modifica a natureza, né? Por questão de sobrevivência. Ele modifica a natureza para ter melhor condição de vida, para facilitar a vida deles. Foi assim desde a época dos primitivos, né? Que eles foram fazendo quando eles foram fazendo as primeiras descobertas. Nós estamos no capítulo 2, trabalhando as profissões e aprofundando um pouquinho sobre o trabalho junto à natureza, tá certo? Mas o que vem a ser uma profissão? O que é uma profissão? Qual a definição da palavra profissão? Esse conteúdo é um conteúdo já visto, né? Nós estamos revendo o conteúdo da página 234. Profissão é um trabalho específico desenvolvido por uma pessoa, né? É uma atividade remunerada que geralmente é definida por meio de uma lei ou uma norma do governo, certo? Então, trabalho infantil. O que vem a ser o trabalho infantil? No passado, o trabalho infantil era muito comum e era comum no campo, né? As crianças ajudavam a plantar, a colher, né? E a plantação era um meio de sobrevivência, né? O que eles plantavam para se alimentar, né? Que eles plantavam para se alimentar. Então, eles começavam cedo no campo, né, trabalhando na agricultura, porque eles trabalhavam com plantações. Então, vamos ler no nosso livro, na página 238, façam essa leitura lá na página 238, onde está falando justamente sobre o trabalho infantil. Falei do trabalho infantil relacionado ao campo, mas com o passar dos anos, com a chegada das fábricas, o trabalho infantil também foi usado nas fábricas, né? O trabalho pesado, o trabalho que era de adulto, as crianças também passaram a realizar. Mas passaram a realizar esse tipo de trabalho por quê? Também para ajudar na parte financeira, né, da sua casa, né, da sua família, ajudar a sua família. No passado era comum que as crianças trabalhassem ajudando os seus pais. No campo, por exemplo, as famílias tinham muitos filhos e as crianças ajudavam no cuidado com as plantações e no trabalho de colheita. Mais tarde, né, com o surgimento das fábricas, as pessoas vinham do campo morar nas cidades, em busca de emprego, em busca de vida melhor, né? Para ajudar nas despesas da família, era frequente que as crianças também buscassem trabalho nas fábricas. Isso tudo vocês encontram na página 238. A exploração do trabalho infantil agora é crime, certo? A criança não pode ter trabalho que
comprometa o seu corpo, a sua mente, né? A criança tem que estudar, é lei, a criança tem direito, né, a estudar, o direito da criança é estudar. E a exploração do trabalho infantil é crime. Mas, professora, eu não posso trabalhar ajudando a minha casa, arrumando a minha cama, passeando com o meu animalzinho do jeito que a senhora falou, aguando a minha plantinha? Pode sim, porque aí é uma regra de convivência na sua casa, onde você está contribuindo, né, para que a sua família trabalhe, dividindo tarefas, e você está sendo orientado por um adulto e você não está realizando um trabalho de um adulto, você não está pegando peso, certo? Então vamos ler por que a exploração do trabalho infantil é crime. Atualmente, no Brasil e em muitos outros países, o trabalho infantil é crime. Porém, ainda existem milhares de crianças que não frequentam a escola e são obrigadas a trabalhar em atividades que deveriam ser realizadas por adultos, para se sustentar ou auxiliar sua família. O trabalho infantil é diferente de ajudar em tarefas domésticas. Falei que tarefas domésticas são o quê? Regras de convivência, né? Pois ele atrapalha os estudos e o desenvolvimento da criança. O trabalho infantil, a regra de convivência não. O trabalho infantil é crime porque a criança deixa de ir para a escola para trabalhar, para ter uma rotina de trabalho. É comum você ver crianças em cruzamentos, vendendo docinhos, vendendo pipoca, vendendo seja lá o que for, muitas vezes até fazendo apresentações de circos, né? É muito comum a gente ver isso. Mas aí fica o questionamento. Qual o horário que essa criança vai para a escola? Que horário essa criança estuda? Que horário essa criança brinca? Recentemente eu vi no YouTube, no canal de YouTube, uma cena que me chamou muita atenção. Inclusive eu estava até falando com as minhas colegas justamente sobre isso. Vi uma criança com seu pai no seu carro, né? O carro do pai. Eu não sei a marca do carro, eu não ligo muito para essas coisas, mas eu sei que era um carro de grande porte, né? Um carro que não era popular, um carro de gente que tinha condição. Tinha uma criança no sinal, ele estava, não sei se ele estava vendendo a batatinha, eu sei que ele estava com alguma coisa na mão, e a criança do carro que estava no carro, que parou no semáforo, né? Comeram a batatinha junto. Não estou dizendo que você faça isso no sinal, não. Porque se a criança fez isso, ela estava sendo orientada por alguém dentro do carro, né? Que até a gente não pode estar abrindo a porta o vidro também, a gente não pode estar se expondo. Infelizmente a realidade também é essa. Muitas vezes as pessoas não ajudam por isso. Mas foi uma cena que me chamou a atenção, porque a criança tinha um brinquedo, elas brincaram um pouquinho ali, a criança dentro do carro, brincando e o outro brincando fora. A criança que estava dentro do carro deu o carro, e na hora que o carro foi saindo, a criança que estava fora quis devolver o brinquedo para a criança, e a criança não aceitou. A criança deu para a criança, quer dizer, foram duas atitudes bonitas. A atitude da criança que deu para ele brincar e do outro que recebeu pensando que era só para brincar, e quando o carro foi embora ele devolveu. Essa cena me marcou muito, foi uma cena que eu vi semana passada. Então, com o objetivo de combater o trabalho infantil e proteger a infância a infância das crianças brasileiras, foi criado um conjunto de leis em 1990.
chamado de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós também já estudamos isso na matéria de geografia, não foi? Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil é permitido trabalhar a partir dos 14 anos, mas aí tem algumas regras, né, que tem que ser cumprida, alguma lei, né, que ela tem que ser cumprida, né? A criança ela pode trabalhar com menor aprendiz, né? Porque ela vai ter o horário para trabalhar e o horário de estudar. E aos 16 anos, as formas de trabalho são permitidas desde que não prejudique a saúde, a segurança e a moral do adolescente. Então, são alguns fatores, né, que contribuem para que, se a criança realmente precisar trabalhar, regras têm que serem seguidas, né? Falamos sobre profissões antigas, vocês lembram? Que lá no começo, na matéria de história, né, nós falamos sobre profissões, nós falamos das profissões antigas, falamos das profissões que até já não existiam mais, como vocês mesmos citaram, as dos caçadores de ratos, os de acendedores de lampiões, né? Entre outros que nós trabalhamos. Nós temos aqui uma das profissões antigas, nós vamos citar hoje as domésticas e o do professor, certo? Sendo que as domésticas, antigamente, era comum as meninas que vinham do interior, do campo, elas vinham trabalhar, né, nas casas de família. Para quê? Para ter um ambiente para morar, para poder comer, ter o que comer e ter o que vestir, porque eram pessoas pobres e muitas vezes não tinham como se alimentar. Então, os pais, para não verem os filhos com fome, preferiam deixar que essas crianças viessem para a cidade para trabalhar nas casas de pessoas que tinham mais condições. Então, aqui nós temos duas empregadas domésticas, né? Na página 242, nós vamos falar sobre profissões antigas, as profissões novas e as profissões extintas. Antigas, nós vamos citar hoje as domésticas, como eu falei anteriormente, e o professor, tá certo? Então, vimos ao longo da história que as pessoas desenvolvem conhecimentos. Com mais conhecimentos, elas criam novas ferramentas e novas formas de trabalhar. Essas transformações influenciaram a sociedade e ajudam a criar novas profissões. Contudo, há profissões antigas que ainda são exercidas. Vamos relembrar alguma dessas profissões. Aqui nós estamos vendo aqui as domésticas, né? Uma doméstica aqui, cerâmica, que era antiga enceradeira, que hoje em dia não se usa por conta do piso que já se usa, né? E outra passando roupa. Certo? Ainda nessa mesma página, 242, está falando sobre: existem profissionais que trabalham limpando e cuidando das casas de outras pessoas. Esses trabalhadores são conhecidos como os empregados domésticos. Hoje em dia se tem leis, né, que os empregados domésticos têm que assinar carteira, eles têm que ter horário de trabalho, eles têm que ter a sua folga. Então, essa é uma profissão antiga, mas que antes não existia essa lei, que tinha tanta proteção com relação ao trabalhador, né, aos empregados domésticos, certo? Então, essa é uma profissão antiga e ao longo da história foi praticada principalmente por mulheres. Existem também pessoas que trabalham nas próprias casas, que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico, sem o auxílio de um empregado. No passado, esse trabalho foi desempenhado principalmente por
mulheres. Hoje em dia, já porque as mulheres também saem para trabalhar, muitas vezes o homem também divide o trabalho com as suas mulheres, né? Porque para o casal e para a família ter uma condição melhor, muitas vezes os dois precisam sair, né? Então, se os dois precisam sair para trabalhar, se os dois têm uma rotina cansativa, então essa regra de convivência, de um ajudar o outro em casa, já que os dois trabalham, né? Tem uma regra de convivência, quem vai fazer o quê, né? É bom porque não cansa ninguém, ainda sobra tempo para a família se divertir junto, né? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores. Então, ensinar como profissão. Na página 244. Aí nós temos ensinar como profissão. Você sabia que toda profissão precisa de um professor? Ou seja, para aprender algo novo, é necessário ter alguém que ensine. E essa pessoa é o professor. Professor ou docente, né? Professor ou docente é a profissão de quem ensina ciência, arte, técnicas ou outros conhecimentos. É uma das profissões mais antigas do mundo. Nessa parte aqui, para saber mais, tem uma curiosidade aí, certo? Que Dom Pedro I, ele elaborou um decreto, né? Onde ele determinava que todas as cidades e vilas tivessem escolas primárias. E esse decreto foi justamente no dia 15 de outubro, só que no ano de 1827. Daí o dia do professor, daí a homenagem do dia do professor ser no dia 15 de outubro, por conta desse decreto, né? Dom Pedro I, ele fez um decreto, né? Ele assinou, ele elaborou um decreto onde ele determinava que todas as cidades e vilas tivessem o quê? Tivessem escolas primárias, certo? Então, foi por esse motivo que foi criado, né, o dia do professor. Transformação com a internet, página 248. As transformações, as modificações foram acontecendo ao longo do tempo. Nós já estamos vendo isso várias vezes, já faz parte do nosso dia a dia falar em transformação, em modificação, em melhorias, em tecnologias, né? Porque tem a ver com o quê? Tem a ver com os avanços, né? Então, transformação com a internet. Com os avanços da tecnologia, surgiram profissões novas ligadas à informática e à internet. Entre as profissões inovadoras está a dos programadores. Os programadores podem até desenvolver jogos de games, de videogames, criar sistemas de segurança de banco, aplicativo para chamar um táxi ou até mesmo para solicitar algum tipo de alimentos, né? Vocês já devem ter usado algum tipo de aplicativo nesse estilo. E qual será a importância para vocês dos trabalhadores, dos grandes trabalhadores que têm a importância eles são tão importantes quanto os que usam a internet, são os nossos garis, né? Pessoas que trabalham nas limpezas. Então, falar um pouquinho sobre ele. Trabalho de grande valor. Eu costumo dizer para as minhas crianças que todo trabalho é importante, independente de qual seja ele. Desde um cientista, um professor, um gari, um engenheiro,
todos têm a sua importância, né? Porque se o gari não fosse, se a profissão do gari não fosse importante, iria existir gari? Não. Se existe a profissão do gari é porque há necessidade, nós precisamos de um ambiente limpo, né? Então, vivemos um momento em que cuidar do ambiente e da natureza é fundamental. Para assegurar a limpeza das cidades, existem os garis e os lixeiros. Eles recolhem os lixos nas ruas e das casas para não acumular, não causar enchente e doenças. Nós falamos até daquele gari, né? Lembra? Do Rio de Janeiro, que chamam ele de sorriso, que ele é feliz e ele diz que não consegue se ver em outra profissão, que ele é feliz na profissão que ele está, que ele tinha sido até convidado para exercer outro tipo de profissão, para ter outro, mas ele preferiu continuar como gari. Então, nós temos ainda na página 248 falando sobre os que trabalham na coleta de lixo, certo? Também existem as pessoas que coletam materiais recicláveis. A importância de nós selecionarmos o nosso lixo, colocar um recipiente só com papel, outro só com plástico, outro só com vidro, né, para facilitar o que? Esse processo de coleta de material reciclado, certo? Porque elas ajudam o meio ambiente, né? Então, elas ajudam o meio ambiente ao coletarem garrafas plásticas, latas e vidros. Esses materiais são levados a usinas de reciclagem para ser fabricados novos produtos, retirando menos matéria-prima da natureza. A partir do momento que esse material ele está sendo reutilizado, né, em fábricas, vai ser tirado menos matéria-prima da natureza, né? Então, a natureza vai agradecer e muito, né? Então, vamos saber utilizar e saber selecionar corretamente o nosso lixo. Assim, preservar o meio ambiente e seus trabalhadores obtêm o seu sustento. Trabalhar com coleta do lixo e de materiais reciclados também é uma profissão tão importante quanto as outras, né? Vamos falar, eu falei lá no início sobre o trabalho, mostrei uma imagem, né? Pedi para vocês imaginarem a primeira imagem sem as modificações feitas pelo homem, e depois abrirem os olhos e voltarem a perceber, né? Aí se vê as mudanças, as alterações. Será que, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho um exemplo de uma praia, certo? Nós temos um exemplo de uma praia, mas não é uma praia de Fortaleza, mas vamos usar a nossa praia aqui, a praia da Beira-Mar, que ela é muito conhecida. Será que a nossa praia da Beira-Mar, ela tinha a mesma paisagem há 50 anos atrás? Não, né, gente? Não, porque com o passar do tempo foram construídos novos prédios, foram feitas as avenidas, foram feitos calçadões, né? Então, houve a transformações, as pessoas e o espaço, tá? As pessoas transformam o espaço, transformam a natureza com o seu trabalho, né? Então, aqui nós temos uma natureza, um ambiente de praia, né? Que está totalmente natural. Então, transformação da natureza com a presença humana. Nós temos espaço natural e espaço social. Então, vamos dar uma olhadinha no que vem a ser isso. Aqui nós já temos o quê? Uma praia. Olha só. Essa praia aqui é de 2010.
em João Pessoa. Essa mesma praia aqui, da imagem de 2010, colorida, cheia de prédio, essa aqui era em 2070 não, né, gente? 2070 não. Coloquei número a mais aqui. Vamos voltar. Essa imagem aqui não é de 2070. Essa imagem aqui, vamos dizer que ela é de 1970, porque é uma imagem mais antiga, certo? Essa imagem é mais antiga. E aqui nós já temos uma de 2021, certo? De 2021, onde aqui já tem as barracas, aqui tinha mais águas, os prédios. Aqui você vê que já tem mais areia, né? Isso no mesmo ambiente. Aqui, vamos reconsiderar essa data aqui, pessoalzinho, de ser 1970, tá certo? Então, descobrindo a natureza do Brasil, né? Historiando a natureza no Brasil. Nós já falamos que os portugueses vieram para o Brasil, que eles encontraram os índios e que daí por diante houve várias mudanças, né? Tanto os indígenas aprenderam com os portugueses, como os portugueses também aprenderam com os indígenas, porque nós sempre temos algo para aprender, não é isso? Então, cada povo se relaciona de maneira diferente com o ambiente em que vive. Podemos observar isso na história do nosso país. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas, né? Na cultura indígena. As pessoas tentam manter o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza, pois dependem dela para viver. Então, eles respeitavam a natureza, por quê? Porque eles retiravam tudo que precisavam dela para sobreviver. Então, a natureza não se serve apenas para alimentação. Os indígenas se sentem parte dela e por isso criam diferentes maneiras de utilizar os recursos da natureza sem prejudicar. Tudo que eles fazem, né, que os indígenas fazem, eles fazem com a intenção de não prejudicar a natureza, porque eles sabem que eles precisam dela para sobreviver, né? Então, quando os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, eles viram a natureza como uma forma de gerar riqueza. Olha, viram o Brasil cheio de pau-brasil, por isso que eles deram logo o nome de Brasil, né? Então, iniciaram logo a exploração de uma árvore chamada pau-brasil. A madeira dessa árvore era vermelha por dentro, certo? Era vermelha por dentro, como uma brasa, como se dentro daquela madeira por dentro estivesse pegando fogo. Então, essa madeira era chamada pau-brasil. A chegada dos colonizadores e a exploração do pau-brasil foram as primeiras grandes transformações da natureza brasileira. Aqui é um mapa, né, que foi criado há quase 500 anos, logo depois que os portugueses chegaram aos territórios brasileiros, né, que hoje é chamado de Brasil. E nesse mapa aparecem os indígenas e os portugueses. Vocês vão ver, né, os portugueses chegando e os indígenas aqui. Então, nesse mapa, você consegue ver a presença dos dois. Então, nós vamos realizar agora juntinho, né, nosso livro, na página 249, uma atividade, onde vocês teriam que escrever profissões iniciando com a letra A, né? No item A, com a letra A.
Aí eu coloquei o quê? Analista de sistema, astronauta, advogado, agricultor, alfaiate, ambulante, açougueiro, arquiteto, artista plástico, arrumadeira. E com G, no item B, garçom, gari, geógrafo, gerente, governanta, gestor ambiental, ginecologista. Com L, letra L, locutor, limpador de fossa, que era muito usado antigamente, hoje em dia a gente já não vê com tanta, mas ainda existe. Lapidador, lavador, lavrador, letrista. Então, com P, pintor, padeiro, porteiro, parteira, que era muito usado no passado, piloto, programador, psicólogo, publicitário. Com E, estudante, empregado doméstico, eletricista, economista, encanador, escritor, empacotador, editor, enfermeiro, engenheiro. Vocês podem colocar outras palavras, né, gente? Porque não existe apenas as que eu coloquei. Existem outras sugestões que vocês poderão fazer também. Agora nós vamos para a ficha, né, na página 133, certo? Onde vocês vão relacionar, ligar cada profissão, né, a sua função. Então, investigar doente é o médico. Então, liga para esse primeiro. Tem dois pontinhos, um pontinho de cima e um de baixo. Então, eu vou ligar para o primeiro. Preparar a aula, o professor. Indicar remédio, médico. Realizar parto, médico. Corrigir avaliações, professor. Alfabetizar, professor. E nós vamos finalizando nossa aula de história. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.